Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre espectroscopia UV visível. Chegamos na etapa final e se você não viu os vídeos anteriores, não deixe de assistir. Os links estão na descrição. Na aula de hoje, nós veremos o princípio de funcionamento de um espectrofotômetro para análise na região do UV visível e também veremos como interpretar um espectro nessa região. Primeiramente, vamos analisar de forma mais geral os componentes de um espectrofotômetro. E são eles: a fonte de luz, o colimador, um prisma ou rede de difração, fendas, cubeta para condicionamento da amostra, um detector e um sistema de aquisição de dados. Agora que já conhecemos os principais componentes, vamos entender a função de cada um deles. A fonte de luz nada mais é que a fonte que irá emitir a radiação eletromagnética. Em geral, é necessário mais de uma lâmpada para que uma ampla faixa de comprimentos de onda seja contemplada. A mais empregada, que leva um espectro contínuo na região do ultravioleta, é a lâmpada de deutério. Já a de filamento de tungstênio é a mais comum fonte de radiação na região do visível. O colimador é utilizado para direcionar e suavizar os feixes da radiação. Geralmente é um espelho esférico ou uma lente. O prisma ou a rede de difração funciona como um monocromador, ou seja, ele tem como função separar o feixe de luz nos comprimentos de onda componentes. Para que os comprimentos de onda ou faixas de comprimento de onda de interesse sejam selecionados e cheguem até a amostra, é utilizado um sistema de fendas. A amostra, então, é acondicionada em um reservatório de amostras, que recebe o nome de célula ou cubeta. É importante ressaltar que a cubeta deve ser transparente à radiação eletromagnética usada no experimento. Para experimentos na região do UV, usa-se geralmente cubetas de quartzo. Para a região do visível, além da cubeta de quartzo, é comum usar também cubetas de vidro e de plástico. A luz que atravessa então a cubeta chega ao detector. Normalmente, esse detector é constituído por uma fotocélula, e essa fotocélula é capaz de absorver a radiação transmitida e convertê-la em corrente elétrica, que por sua vez é diretamente proporcional à intensidade da radiação. E por fim, há um sistema de aquisição de dados que será responsável por traduzir o sinal elétrico no espectro que vemos. Estes são os componentes principais, mas é claro que ao longo dos anos, com o advento da tecnologia, os equipamentos estão cada vez mais modernos. Só para contextualizar, o primeiro espectrofotômetro foi inventado em 1940 pelo químico americano Arnold Beckham. Nessa época, o processo de análise era extremamente lento, levando até semanas para ser concluído, e com precisão de apenas 25%. Hoje existem espectrofotômetros de feixe simples, que foi projetado lá em 1940 por Beckham, e o de feixe duplo, em que a luz é dividida antes de atravessar a amostra. Um dos caminhos do feixe é então utilizado para a referência e outro para a amostra. Este sistema apresenta uma grande vantagem, pois a leitura da referência e da amostra podem ser feitas ao mesmo tempo. Os espectrofotômetros mais modernos contam ainda com detectores multicanal, ou seja, apresentam um chip semicondutor, geralmente de silício, que processa cada comprimento de onda simultaneamente. O mais comum é o de arranjo de diodos. Neste caso, os diodos são posicionados e conectados lado a lado, de forma que todo o espectro seja registrado de uma só vez. Agora que já entendemos como funciona um espectrofotômetro, vamos pensar em um guia prático para analisar esses espectros. Já deve ter ficado claro ao longo das aulas que análises apenas para espectroscopia UV visível não fornecem muitas informações. O ideal é sempre combinar essa técnica com outras, como por exemplo o infravermelho e RME. No entanto, podemos ter ao menos uma ideia geral da estrutura do composto estudado. Por isso, vamos às dicas. A primeira delas é que se seu espectro tiver uma única banda de intensidade baixa a média
em comprimentos de onda menores que 220 nanômetros pode estar relacionado a aminas, álcools, éteres e tióis. Já se o espectro apresentar uma única banda de intensidade baixa entre 250 e 360 nanômetros, indica em geral uma transição de um orbital não ligante para o π antiligante, que pode estar relacionado a um cromóforo simples, sem conjugações, mas que pode conter um átomo de oxigênio, nitrogênio ou enxofre. Se o espectro, por acaso, apresentar duas bandas de intensidade média, acima de 200 nanômetros, indicam normalmente a presença de um sistema aromático. Bandas de intensidade alta que aparecem acima de 210 nanômetros podem estar relacionadas a cetonas alfa-beta insaturadas ou ainda a dienos e polienos. Lembre-se que quanto maior for o comprimento de onda, maior o comprimento do sistema conjugado. Já cetonas, ácidos, ésteres e demais compostos simples, que contenham pares de elétrons isolados, apresentam duas absorções, uma em comprimentos de onda acima de 300 nanômetros, de baixa intensidade, e uma em comprimento de onda menor que 250 nanômetros, de alta intensidade. Por fim, compostos com coloração forte apresentam absorção na região do visível. Devem conter, então, um sistema conjugado de cadeia longa ou um cromóforo aromático policíclico. Encerramos aqui os nossos estudos sobre espectroscopia UV visível. Em breve, iniciaremos a espectroscopia na região do infravermelho. Para não perder nenhuma notificação, não deixe de ativar o sininho. Então é isso e até mais!